Olá, galera, bom dia. Dando início aqui hoje a nossa aula de história, né? Onde a gente vai estar trabalhando o conteúdo Trabalho Feminino e Infantil, ponto 1, e ponto 2, Movimentos Operários. Eu vou estar explicando aqui para vocês o que foi cada um, para que vocês possam entender. E vamos seguir agora o nosso conteúdo. Partiu a nossa aula de hoje. Vamos lá, galera. Trabalho feminino e infantil. Gente, o trabalho feminino e infantil não surgiu com a Revolução Industrial. Desde os tempos mais antigos, mulheres e crianças trabalhavam na agricultura, na criação de animais e no artesanato. É, no entanto, gente, com a Revolução Industrial, as mulheres e crianças, gente, elas passaram a trabalhar em lugares cada vez mais distantes de suas casas, sobre uma disciplina severa dos seus senhores, cumprindo longas jornadas de trabalho e recebendo salários bem baixos do que os homens adultos. Aí a gente já pode ver a desigualdade em relação a mulher e homem. Por conta de ser mulher, tinha que receber mais baixo, mas trabalhava horários de cargas horárias bem longas, até tarde, e o mesmo tanto que os homens, mas recebia um custo mais baixo por conta de ser mulher. Ao saírem de casa, gente, para trabalhar, as mulheres daquela época passaram a acumular o trabalho na fábrica e ainda o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos. É a chamada dupla ou tripla jornada de trabalho. Uma injustiça que continua comum ainda nos dias atuais. Nós sabemos que hoje em dia não existe mulheres que são submissas a tais trabalhos, tanto em casa como fora. Tem ainda essa dupla jornada. Muitas das se submetem aos seus maridos e muitas das vezes tem muitas que trabalham até para sustentá-los. Não é uma coisa assim que a gente se espantar, porque desde os tempos passados que já existia esse trabalho, tanto infantil como o das mulheres, sem elas ter o devido respeito que elas mereciam naquela época. Tanto que a mão de obra infantil, gente, foi intensamente utilizada nas fábricas. As crianças daquela época, elas trabalhavam em condições semelhantes às dos adultos. Eles não sabiam distinguir que uma criança era mais frágil, tinha que, se eles colocassem para fazer algo, fizesse algo mais maneiro, até porque ela não era para estar trabalhando. O que provocava sérios danos à saúde, como dores no corpo, doenças crônicas, bronquites e alergias. Elas também não tinham acesso à educação. As crianças daquele tempo, muitos colocavam só para trabalhar, trabalho, trabalho e nada de educação naquela época. Atualmente no Brasil, a exploração do trabalho infantil é considerada crime e o acesso à educação é um direito de todas as crianças. Sabemos que criança não pode trabalhar, é crime. O dever da criança é estudar, como a própria lei já diz brasileira. Movimentos operários. Professor, explica aí. Gente, na Inglaterra, em fins do século XVIII, começaram a surgir os primeiros movimentos de operários, que reivindicaram melhorias e condições de trabalho. Movimentos já quer dizer reivindicação. As pessoas procurar o seu direito de operário. E em 1791 foi inaugurado a Abios Mills, primeira fábrica londrina a usar energia a vapor. No mesmo ano, o prédio da fábrica foi incendiado por operários anônimos que resistiam ao que chamava de moinhos satânicos. Em 1811 e 1812, grupos de operários
invadiram fábricas e destruíram máquinas por considerá-las símbolo de opressão. Esse movimento, gente, operário, ficou conhecido como ludismo, nome que se refere a Nerd Lud, um operário que teria quebrado a máquina em seu local de trabalho. Com consequências desses atos, os ludistas foram severamente punidos pelo governo inglês daquela época. No início do século XIX, trabalhadores se organizaram para defender seus direitos e criaram os primeiros sindicatos, com o objetivo de negociar melhores condições de trabalho. Com os sindicatos, eles lideravam greves e piquetes nas fábricas. De modo geral, as greves eram violentamente reprimidas pela polícia naquela época. Gente, a força do sindicato era tão grande que na Inglaterra eles chegaram a ser proibidos entre 1799 a 1824. Após anos de lutas e dificuldade, os operários ingleses conquistaram direitos como a redução da jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil, como é as nossas leis de hoje, que a gente vê os direitos do cidadão, o direito das crianças e os direitos das mulheres, que foram conquistados ao longo desses anos. Gente, espero que vocês tenham dado para entender esses dois conteúdos, resumidamente, para não se delongar muitos em minutos. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando. Eu vou estar colocando agora as questões de vocês em cima dessa leitura, junto com essa explicação, para que vocês possam entender. E desde já agradeço e desejo um bom dia a todos.